Olá, amigos! Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e apaixonante para quem já cria as abelhas sem ferrão, que é a alimentação dos enxames. Pode ser feita interna ou externa. A alimentação externa é quando você coloca o alimento em algum local e as abelhas buscam esse alimento e levam até a caixa. E a alimentação interna é quando você abre a caixa ou de alguma forma coloca dentro da caixa. Mesmo que você não abra, tem algumas técnicas como o alimentador rosto, por exemplo, você não precisa abrir as caixas, você coloca lateralmente ou na entrada ali e as abelhas coletam esse alimento e levam até os potes. Mas o que é fascinante na alimentação externa é porque é uma forma muito parecida com a alimentação natural. O ato da abelha é coletar o alimento no alimentador externo, voar até a caixa e chegar lá e ser recepcionado pelas suas companheiras e armazenar esse alimento. E muita gente acaba se apaixonando, querendo fazer, porque realmente é muito bonito. Vou mostrar aqui algumas imagens de alimentação externa, mas alguns cuidados precisamos ter. Primeiro cuidado, com o horário da alimentação externa. É muito perigoso fazer essa alimentação externa no período, nas primeiras horas do dia, na metade do dia. Enfim, devemos fazer sempre ali das 5h30 para frente. Porque é o horário que a maioria das abelhas de outros enxames, abelhas que estão na natureza, já não estão mais em campo coletando alimento. E aí você pode fazer essa alimentação sem, não vou dizer sem risco, mas com o menor risco possível. Eu, quando faço, sempre começo depois das 5h30 da tarde, porque aí as outras abelhas não acham e evita problema. Qual o problema? Se a apis, né, as abelhas de ferrão, acharem esse alimentador, as primeiras que acham avisam para as outras, e em poucos minutos tem dezenas, centenas de abelhas de ferrão, e elas nem brigam, né, que vão matar, mas elas tomam o ambiente, e depois que acaba o alimento, elas continuam voando, às vezes ficam até ali, dependendo do horário, até a noite, e aí à noite, em vez de ir embora, elas vão para a lâmpada, se está na lâmpada, cai no chão, aí uma criança pisa, pode causar um acidente, levar uma ferroada. Ou então, se for durante o dia, você faz a alimentação, aparece uma quantidade de apis tão grande que se torna perigoso. Essas abelhas começam a procurar alimento dentro da própria casa. Se alguém estiver fazendo um chá, estiver fazendo um suco, alguma coisa que tenha cheiro de fruta ou que tenha alguma coisa que lembre açúcar, né? Uma fruta, um chá, um xarope, alguma coisa assim, elas podem entrar na casa em grande quantidade, e aí se alguém irritar essas abelhas, elas podem até causar acidente. Uma outra preocupação com a alimentação externa é a quantidade de água e a quantidade de açúcar. Não pode ser um alimento muito grosso, porque essas abelhas acabam demorando muito tempo para sugar, e aí, ao demorar muito, elas não vão conseguir, perde tempo, você não vai conseguir fazer uma alimentação rápida. Então, o ideal da alimentação externa é que dure no máximo ali 20 minutos, todo o processo, da hora que você colocou, e você tem que colocar uma quantidade que acabe em 20 minutos. Independente se você tem 2 colônias, bote a quantidade que em 20 minutos não tenha mais alimento, que já tenha acabado. Ou seja, você começou às 5h20, ou às 5h30, às 5h50 já é para ter acabado, porque aí ela ainda tem um período, né, antes de escurecer, para retornarem todas as suas caixas. E como é que faz? E se você tiver 50 caixas? Então você faz uma quantidade que também as abelhas dessas 50 caixas coletem todo esse alimento em 20 minutos, 20, 25 no máximo. E a proporção de água e açúcar. Na alimentação externa, o recomendado é você colocar 1 para 1. Uma parte de açúcar para uma parte de água ou chá. Por que chá? Para que dê um cheiro, para que esse alimento, além de ter açúcar, tenha nutrientes, vitaminas das próprias plantas que você está fazendo o chá, e esse cheiro, esse odor, ajuda a atrair essas abelhas, suas abelhas a vir mais rapidamente no alimento externo. A ideia da alimentação externa, como não vai dar tanto trabalho, é que você faça dia sim, dia não, ou dia sim, 2 dias não, mas que faça regularmente, porque senão não vai ter efeito. E a partir do momento, se acontecer de uma abelha da natureza, uma tataíra, uma arapuá, ou uma abelha de ferrão, uma abelha italiana, uma apis, perceber, começar a dominar o seu alimentador, para que elas esqueçam, você tem que esperar pelo menos aí uns 15 dias sem fazer, de 10 a 15 dias, aí você recomeça de novo, ensina as abelhas, e aí tem técnicas de como ensinar as abelhas. Uma técnica é você botar pólen na mistura, servir esse xarope com pólen primeiro dentro das caixas, internamente, para elas acostumar com o cheiro,
e depois você serve no alimentador externo. Como é que é feito o alimentador externo? Você mesmo pode fazer com uma madeira, faz a canaleta, faz o local de colocar a garrafa, ou você hoje tem no mercado alimentadores externos de plástico que você compra facilmente na internet. Então era isso. Se você gostou, compartilhe, dê um like e se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito. Será um prazer sempre produzir mais conteúdo para você que gosta das abelhas sem ferrão e também para você que gosta das plantas. Nosso canal é Evandro Cruz, Abelhas e Plantas. Moço do céu, olha o que aconteceu. Botei a alimentação para as minhas abelhas e de repente apareceram umas apes, olha. Meu Deus. Ainda bem que assim, elas já tinham se alimentado, todas elas, mas olha só. Agora eu vou ter que fazer um outro processo aqui. Eu não sei muito bem o que fazer. Acho que eu vou ter que passar uns dias sem alimentar as minhas para poder as apes esquecerem, eu poder voltar a alimentar. Já pensou? Coisa dessa?